Bom dia, professor. Bom dia. Hoje eu acordei mais cedo, então fui direto. Já assisti o. Já viu The Rising Shield of Hero? Quer ver? Eu tô no, Massa. no sexto episódio. Fiquei muito impressionado quando vi o primeiro. Eu achei muito massa esse anime dele, do The Rise of the Shield Hero. Tem um, tem um cara, um youtuber, em inglês. Então, ou você tem que saber inglês ou você ativa as legendas. Aninews, o, o nome dele no YouTube. Ele faz uma série chamada Cut Content. Basicamente, é o seguinte, ele pega esses animes mais famosos de cada temporadazinha que a gente tem e ele analisa qual a diferença entre dele pro mangá. E ele vai completando, tipo assim, episódio um, o que foi cortado? Foi cortado isso, isso e isso vai ser importante mais pra frente. Então ele ajuda você a se situar no anime. Uhum. É muito bom. Eu gosto muito de assistir. Bom dia. Você viu que tá lançando nova temporada de ReZero? Temporada de quê? ReZero. ReZero. Rapaz, nunca gostei de ReZero. Não consegui nem terminar de assistir a primeira temporada. Eu acabei, tipo. Eu acabei faz 2 dias e aí eu, como vantagem, já assisti o da segunda temporada. Cara, não, eu não sei. Não me interessou. Realmente não me interessou. Sei lá. Ele é muito bosta. Ele é muito bosta. O Vou, tipo, cara. morrer pra voltar. Eu gosto de anime quando o cara é super poderoso. Tipo assim. Sword Mas, Art cara. Online vai sair, ó. Sword Art Online tá É saindo a sábado, Felipe. próxima É temporada, é. sábado, Felipe. É Mas tá sábado. chegando, tá chegando. Eu A estou terceira parte de LCG. Eu esperando. tô muito ansioso. Eu Nossa, acho que eu acabo Shingeki no Kyojin. Eu tô muito ansioso, cara, na moral. Rapaz, tem aquilo que hoje falta uma temporada ainda, não falta? Pra quê? Pra acabar? O Shingeki no Kyojin? É. Falta quarta temporada. eu nunca Então. assisti esse anime. Até a terceira eu já assisti tudo. É Não, é hoje tipo que eu assim, termino. nossa, grande revelação. Os gigantes são humanos. Óbvio, todo mundo já sabia disso. Só eles que não sabiam. Nossa, povo sem noção. A Júlia só fica olhando só. Mas eu tô mais, tipo, eu já sabia que ele ia ser tratado mal desde o início, então, alguma coisa. Eu já sabia que ele ia ser tratado mal desde o início, então eu já tava esperando por mais ou menos isso. Não, isso já era óbvio já. Nossa, gente, agora Shingeki no Kyojin faz tempo que começou, tá? Olha, eu 2013. tinha... Oi? 2013. Foi no primeiro ano que eu dei aula. Eu lembro que eu tava conversando Nossa, com um aluno meu lá no estadual, que foi o primeiro ano, primeira turma que eu dei aula, ano de segunda série. Isso eu tinha o quê? 19, 20 anos, e meu aluno tinha 17. Só pra você ter noção do nível, tá? E aí a gente ficava batendo papo sobre anime no recreio. Eu lembro que a gente tava falando justamente sobre Shingeki no Kyojin. E, tipo, era muito engraçado. Porque, só pra você ter noção, as minhas alunas na época, os namorados delas eram mais velhos do que eu. Todas, praticamente, os namorados eram mais velhos do que eu. Então eu era realmente um bebê na frente deles. E era o professor. Ai, meu Deus. Bons tempos. O Agora eu tio tô... chegou na escola, perguntou assim, onde ela estava? Ah, você é aluno novo? Não, eu sou professor. Desse nível, tá? Não, e pensa, naquela época, não tinha barba, era tudo sempre raspadinho, meu cabelo de gel pra cima, lindo. Nossa Senhora da Penha. Meu Deus do céu. Você sempre quis ser professor, Caio? Não, nem um pouco. Na verdade é o seguinte, eu sempre tive facilidade como professor, só para vocês terem noção. Eu tinha uma vizinha minha, Rayane, lá em Bananal. Ela é 3 anos mais velha que eu. Quando eu estava no sexto ano, sexta série, na verdade, naquela época, né? Quinta série naquela época, ela não tinha dificuldade de matemática. Eu pegava o material dela, estudava o material dela e dava aula para ela da matemática da série dela. Porque eu sempre tive facilidade para ensinar os outros, para entender as coisas. Aí, durante a minha faculdade de engenharia, eu
Não estava conseguindo emprego na área, porque sempre foi difícil, né? O pessoal a ficar iludindo a gente, não, faz essa faculdade, você vai conseguir emprego facinho. Porcaria nenhuma, não vai conseguir nada. Todo mundo ferrado. Mas aí surgiu a oportunidade de dar aula. Tipo assim, ter um emprego, né, gente? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí eu peguei e fui dar aula. Só que como eu sempre tive facilidade, eu acabei fazendo e me identificando, e eu vou falar a verdade, eu gosto de dar aula. Porque é uma coisa que não é a mesma coisa todo dia, eu dei rotina. E a aula não é rotina. Porque todo dia Enzo fala uma coisa diferente, e aí Enzo tá aí? Ah, Enzo não tá nem aí pra me zoar ele ainda, tá vendo? Sacanagem. Eu vou desperdiçar uma zoeira. Todo dia tem uma piada diferente, todo dia eu posso explicar de uma forma diferente. Eu posso aplicar alguma coisa diferente, então sempre me deixa interessado em continuar dando São aula. várias criancinhas diferentes que você vai ter que conviver no decorrer do dia, da semana. Exatamente. São várias. Bom dia, Rafaela. E aí, assim, gente, vou falar a verdade, eu gosto muito de dar aula justamente por causa disso. E outra coisa, marcar presença na vida de umas criaturazinhas lindas igual vocês. Que tem Verdade. aluno que me encontra, tipo assim, tá acabando faculdade já, e onde me vê, tio Caio, quer conversar, quer apertar a mão, quer bater papo, e fala que em saudade de mim, que me ama, e é muito bom. Eu gosto muito, pra falar a verdade. Mas, assim, meu objetivo inicial sempre foi trabalhar como engenheiro mesmo, né, gente? Mas, fazer o quê? A gente tem que se adaptar. Mas acreditem, para mim não é nem um pouco triste trabalhar de fazer o que eu faço. Meu avô se formou em umas 3 faculdades e virou professor. Ele se formou em matemática, física e administração. E ele foi dar aula de matemática na escola. Minha mãe disse que ele era, assim, macabro, as tarefas que ele passava. Nossa, ele tinha que ser uma divisão de até 9 dígitos com coeficiente, não sei das quantas. Quando eu comecei a dar aula, rapaz, vou ser sincero, eu não era gente boa não, tá? O povo sofreu comigo. Meus alunos tiveram que passar por maus bocados, tá? Tipo, do nível de dia de prova do tio Caio é caganeira, é não conseguir dormir direito, é passar mal, é aluno faltando porque não conseguia levantar da cama direito. Mas eu acho que, tipo, quando começa, assim, um professor, por exemplo, o professor começou a dar aula agora. Se ele não chegar, tipo, chegando, aí perde toda a moral, sabe? Porque tem aluno que acha que só porque o professor é novo, pode fazer o que quiser. Gente, tem que respeitar. Coitado, o cara tá trabalhando. Eu nunca tive esse problema, eu sempre impus bastante minha presença. Uma coisa que... Igual naquele dia da entrega de prêmios, Andressa tava falando, todo mundo conversando, você chegou, todo mundo calou a boca. Nossa! Oi, tio, mas você nem tem tanta dificuldade de marcar presença, de mostrar que você chegou. Você é muito alto. Tem 1,90 e cacetada, tem que olhar pra cima e não consegue nem ver o rosto. Não. Eu sempre tive facilidade, de botar medo, vamos colocar entre aspas, né? Sei lá, não sei se é a forma que eu falo ou meu olhar de doido mesmo. Algo do tipo que provoca essa reação nas pessoas. E, na verdade, eu gosto muito. Porque quem me conhece sabe que eu sou um amorzinho de pessoa. Mas, assim, né, gente? O restante, quem olha de fora... Nossa Senhora, minha fome, ela é legendária. Eu dava aula para o ensino médio, o ensino fundamental até o 6º ano tinha medo de mim, porque depois de 3 anos ia ter aula comigo. Só para você ter noção. Porque você é alto. Não, por causa das coisas que eles falavam. Eu dava medo e eles pioravam mais ainda o negócio. Eu tenho um amigo que eu contei assim, nossa, eu tenho um professor de matemática muito incrível. Aí eu falei de você, eu falei assim, ele é muito legal. Só que aí eu lembrei assim, mas se você for ter aula com ele, você vai morrer de medo no começo. Mas ele é muito legal. Foi muito engraçado. Eu lembrando das primeiras aulas que eu tive com você, tio. Medo. Bom dia. Pessoal, vamos lá, olha só. Eu tô lá na página 49, tá? Hoje a gente já vai quase acabar esse capítulo. Aí eu vou passar só um monte de atividade para vocês. Tá?
Vistas ortográficas em figuras espaciais. Pessoal, aqui a gente vai visualizar mais vistas, tá? Essencialmente falando, para uma figura ficar 100% completa, vamos colocar assim, nós precisamos de 6 vistas. Qual é a página? Bom dia, Enzo. Bom 45. dia. Fala aí, bom dia. Não escutei não, Edu. Então, gente, olha só. Para ela ficar realmente completa, a gente vai precisar de 6 vistas, que é o quê? Frontal superior, lateral esquerda, posterior, né, que é atrás, que é o contrário da frontal, inferior, que é o contrário da superior, e lateral direita, que é o contrário da lateral esquerda. Normalmente, dependendo da figura, essas vistas opostas, pessoal, elas vão ser iguais, tá? Elas vão ter o mesmo formato, tá? A mesma visão. Mas algumas vezes não vão ser, tá? Então a gente vai ter que analisar cada lado. Realmente, visualização tridimensional dentro da cabecinha de vocês. Vocês vão ter que imaginar que vocês estão com a peça na sua mão e olhar de um lado, imaginar que vocês estão olhando de um lado e de outro, até vocês saberem como que ela está formada, tá? Para saber quantas vistas que vocês vão precisar fazer. Bom, olha essa figura aqui, pessoal. Em primeiro lugar, a vista frontal, contra a crença de vocês, ela não é essa daqui, tá? Essa daqui é a lateral esquerda, tá? Essa é a lateral esquerda. A frontal, pessoal, sempre fica nessa diagonal aqui, tá? Então, essa é a frontal. Ok? Frontal, lateral esquerda e por cima é a superior. A superior é óbvia, né? Então, se você identificar a frontal, a esquerda dela é a lateral esquerda, a direita seria a lateral direita. Acima é superior, abaixo é inferior e contra a frontal seria a posterior. Pessoal, nesse quesito aqui de identificação das vistas, tem alguma dificuldade? Não? Não. E agora a gente pode olhar isso aqui, pessoal. Olha só. Vista frontal. Vista é para onde você olha, né? Exatamente. E agora só, gente. Se você olhar essa vista por esse lado aqui, ó, por esse caminho aqui, o que a gente vai ver? Só vai ver essa lateral dele aqui, ó. Vai ver um L aqui de lado, né? Então, ó, vista frontal. E se a gente olhar de cima, a gente vai ver um quadrinho aqui que tá mais para cima e depois um retângulozinho aqui embaixo. Então, ó, um quadrinho, linhazinha, tá vendo? Tem uma divisão e o retângulozinho aqui. E se você ver de frente, você vai ver 2 quadrinhos, 2 quadradinhos. Aqui, ó, 2 quadradinhos. Todo mundo conseguiu visualizar como que a gente transfere das vistas, do objeto para as vistas? Tranquilo? Sim. Então, olha só, gente. Da mesma maneira que a gente tem essas vistas aqui, a gente tem as outras vistas, que são, no caso, os opostos do que eu acabei de falar. E aí, esse mesmo objeto, tá? O objeto, ele tá aqui dentro, tá? Ele tá aqui, ó. Deixa eu tentar. Tô marcando com o mouse como se vocês... uma pergunta. Vocês conseguem ver meu mouse? Quando eu fico com o mouse aqui, vocês conseguem ver ele? Sim. Sim. Sabia não. Achei que vocês não conseguiam ver, não. Bom. Então, olha só, gente. Aqui onde meu mouse tá, ó, esse daqui, ó, tá o objeto normal, tá? E aí a gente tem as vistas para poder fazer. Percebam que a vista posterior, tá? Então, a vista posterior é o inverso da frontal, mas percebam que é a mesma coisa, né? A vista inferior é a mesma coisa da superior. E a vista lateral direita é a mesma da lateral esquerda. Então, perceba que a gente vê os cortes mesmo através da figura. A gente vê esses cortezinhos aqui, como esse daqui, ó. Ele só tá aqui em cima. Mas se você ver de baixo, ele também fica representado. Tá? Então, a mesma maneira que ele foi representado aqui, ele fica representado aqui. E aí a gente consegue identificar todos os nossos elementos. Normalmente, a gente só vai utilizar essas 3 vistas aqui, tá, pessoal? Que são as que a gente vai acabar mais utilizando, são as que... Perdão.
são as que representam já totalmente a nossa figura. Bom, com isso em mente, eu falei mind. Beleza. Com isso em mente, pessoal, eu quero que vocês me ajudem aqui a identificar essa criança aqui. Ok. Pessoal, me digam, olhando essa figura aqui, essa primeira vista aqui é qual vista? Frontal Frontal. Ou posterior. vista posterior. Muito bom. Então, se você olhar de frente ou de trás, ela continua sendo a mesma figura. Essa daqui. E essa daqui, pessoal, é o quê? Superior ou Superior ou inferior. Vista superior ou inferior. Muito bom. Só conseguindo entender isso, pessoal? Tá dando para visualizar? Qual vista é qual? Enzo? Você tá falando do amarelo? O que é amarelo, Enzo? Tem um azul e tem um amarelo. É Não sei porque se você no tá falando do azul ou do livro amarelo. essa é amarela. Ah, tá. No livro de vocês é amarelo isso? Tá, eu tô falando Amarelo. da minha tela, Enzo. Eu tô falando da que tá exatamente na minha frente, na sua frente no celular. Amarela. Então, sim. Sim, não. Hein, esse cortezinho no meio da segunda figura, vai ter sempre isso, esses cortezinhos? Vai ter porque teve uma variação de nível. Quando existe, Enzo, uma variação de nível, algo mais próximo e algo mais longe, você tem que identificar essa diferença. Inclusive, em desenho técnico, quando a gente vai na engenharia, esse quadrado aqui, normalmente, ele estaria representado com uma linha mais grossa. Ele estaria assim, ó. Por quê? Ele representaria que esse lugar está mais próximo de você, mais para cima. Da mesma maneira, ó, aqui você também teria um quadradinho aqui na vista frontal. Por quê? Porque ele está mais perto. Tá vendo que isso aqui está mais perto do que esse? Então a gente representa ele mais escuro. Isso aqui facilita muito para vocês desenharem, na verdade, né? Entendo. Deu para entender, pessoal, o que eu acabei de fazer? Da questão da distância? Yes. Então vamos lá. E então esse último aqui, Enzo, me diz, quais vistas que são? Enzo? Oi, Quais são as vistas, meu filho? Eu te perguntei. como assim? A primeira aqui é vista frontal e posterior. Frontal e posterior. A segunda é vista superior e vista inferior. Beleza. E essa última aqui, eu perguntei, quais são as vistas? Um momento. Esqueci o nome. Vista lateral esquerda? E? E? Tem outra? Claro que sim. Eu não sei a outra. Tem os dois lados, Enzo, você tá quase lá. Vai. E você falou da esquerda, falta qual, Lateral Enzo? direita? Isso! Mas a lateral direita não vai ser só um negócio reto, porque a da lateral direita vai ser só negociadinho. Pois é, mas como vocês estão na parte inicial da matéria ainda, vocês ainda não estão nem com essa questão de profundidade ainda, porque vocês são no nono ano, eles representam até os cortes através daqui. Quando a gente for mais para frente, eu já quero adiantar para vocês que vai ser representado dessa maneira aqui. Quando vocês tiverem uma situação como essa, tá?
Deixa eu... um print aqui, só para ficar mais claro. Para representar a vista, o lateral direito, ele ficaria dessa maneira aqui, pessoal. A gente teria esse daqui. Ok? Com uma diferença. Tanto faz. Ele seria, pessoal, uma lista tracejada. Essa lista tracejada representa o quê? Que existe um corte nesse negócio, só que esse corte, ele vai ser... Você não vai ver ele porque ele está atrás. Então, assim, se você visse de frente, seria isso daqui. Desculpa, se você visse na lateral esquerda, seria isso daqui. Se você visse na lateral direita, seria esse daqui. Então, você estaria vendo como uma coisa completa, tá? Sem nada. Porém, você teria esse tracejado para indicar que no meio tem um corte. Mas esse corte você não vê por esse lado, você só veria pelo outro, tá? Então, essa é a forma real que vai ser colocado de vocês depois. Agora, por que o negócio eles colocam desse jeito? Você está perguntando para a pessoa errada. Ah, eu não faço ideia. Mas é assim que funciona. Então, tá bom. Ok. Ok? Continuando então, pessoal. Aqui na segunda é o mesmo procedimento, né? Mesma coisinha. Aqui, pessoal. Essa primeira aqui, qual que é? Quais são as vistas? Lateral direita e esquerda. Direita e esquerda. Então, eu vou tirar uma cópia aqui, porque eu quero mostrar para vocês. Mesma coisa. Tem 30 participantes, só que só a gente que responde. Aham, eu sei. Problema não, filho. A menina que ama matemática também, veio hoje. Eu posso tentar responder Primeiro também. que eu não amo matemática. Sim. Ama, gente. Só tá com vergonha de admitir. Não, essa matéria eu gostei, porque eu tô entendendo tudo. Agora o resto. Caio, eu tenho Pessoal, uma eu vou dúvida fazer. muito frequente, assim. O quê? Eu tenho uma dúvida. Só, pode falar. Deixa eu só acabar de desenhar aqui e você me fala. Peraí, deixa eu... Tá, mas não é nada muito sério, não. É só porque, tipo, a gente sempre fez na malha quadriculada, sendo que a triangular é bem melhor. Aham. Por quê? A sociedade é... Ai, Bárbara, você faz umas perguntas, meu amor. É que nem, sei lá, é muito complicado. Em vez de ensinar logo desde o começo com uma triangular, tipo, olha só esse negocinho aqui, então você vai fazer isso daqui, Não. entendeu? Porque a gente vai usar Eles muito... querem que a gente sofra. Eles querem mostrar o que eles sofreram até chegar lá. É igual química. Química te ensina todas as possibilidades do átomo ser de uma forma diferente, só pra no final falar, tá errado. Isso tudo que você acredita é mentira. Detalhe, você sabe que tudo que vocês estudam em ciência tem a gente, não. potencialidade de estar errado, né? Porque Sim. a ciência continua sempre evoluindo. Então, a gente tem teorias. Teorias não são provados, né? Teoria da relatividade, teoria de não sei o que lá. São o quê? Coisas que a gente acredita. Teoria do gato quase morto. A teoria do gato quase morto quase me matou. Gente. Você entra no grupo 189 189 mensagens então não é meio que de uma teoria Júlia comprovada. e Enzo Na verdade, tendo uma crise existencial. o gato de Schrödinger, pessoal, ele é uma análise do postulado de Oppenheimer. Oppenheimer não, de... esqueci o nome do cara agora. Ele é uma análise do postulado que ele só serve para poder apresentar que é a impossibilidade do que existe. Você não pode dizer que duas coisas estão ao mesmo tempo. Só que você tem que observar para poder falar se está de um jeito ou de outro. É apenas uma forma de análise de um Uma vez eu li um livro que falou uma coisa parecida. Nenhuma pesquisa é 100% eficiente. Por quê? Se a pessoa vai fazer uma pesquisa num rio, ela vai num rio grande, ela leva uma vara de pesca pequenininha,
ela vai pegar peixes pequenos. Então, ela vai passar a tarde lá pescando com a vara pequenininha e vai falar assim, nesse rio só tem lambarim, só tem peixe pequenininho. E aí, e se ela usar uma vara grande, só vai pegar peixe grande. Entendeu? Tipo, não vai só pegar peixe grande, mas na grande maioria vai ser peixe grande. Então, Ficou estranho esse negócio. Quer ver uma interessante? A quarta lei de Newton que eles falam, que é a lei da gravitação universal, que é aquela lei que ele calcula a força gravitacional entre dois corpos. Aquele cálculo que ele fez, ela serve só para corpos do tamanho de planetas. Não se tem como provar fisicamente se isso é verdade a nível pequeno, ou seja, nível tamanho nosso, assim, ou a nível tamanho buracos negros. Então, assim, é uma lei que a gente usa como verdadeira para tudo, mas a gente não sabe se é verdadeira para tudo. Entendeu? Então, a gente não tem outra coisa, então a gente continua usando ela. Mas talvez um dia a gente vai ver a forma que tá todo mundo morrendo. Você já ouviu falar do barco, da filosofia do barco? Qual? Eu não tô lembrando, não. É bem assim, tipo, eles falaram que o cara tinha um barco e aí todos os dias, tipo, uma madeira quebrava e ele substituía por uma nova. O barco continuava o mesmo, só que chegou um tempo que, tipo, todas as madeiras foram trocadas. E isso serve para explicar a teoria do teletransporte. Que, tipo assim, se você teletransportasse seu corpo de um lugar para o outro, é como se todas as células fossem clonadas daqui para um outro lugar. E, tipo, Na será verdade, que isso seria mesmo? Então, na verdade, não é bem clonado. Na verdade, a teoria do teletransporte, é quando você criar um equipamento que é capaz de analisar você, porque é o seguinte, tudo que existe é energia. A ideia é que todo o nosso universo surgiu a partir de uma grande concentração de energia. E a energia que se transformou em matéria, na verdade, nós somos energia, tudo bem? Tudo nós somos energia. Então, teoricamente, nós conseguimos analisar toda essa informação. E o teletransporte, o que é? Ele vai pegar, vai ler todas as suas informações, como está organizado essas suas células, os seus neurônios, os seus processos de pensamento, tudo. Vai destruir o seu corpo, literalmente, ele vai destruir você, ele vai matar você onde você estiver e vai enviar essa informação para outro lugar e criar uma cópia sua em outro lugar. Sim. Então, assim, Foi isso que eu vi. teoricamente você vai ser exatamente a mesma pessoa, mas aí vem a pergunta, e se você não for? E se cair um vírus na hora? Não, onde que a gente chegou nessa conversa? A gente estava falando dos quadradinhos de vista superior, Vamos lá, vamos falar dos quadradinhos. Aí Gente, chegou de um negócio de um os rolê quadradinhos mó, é a única certeza que eu tenho na vida no universo, momento. energia, Outra coisa sei lá que eu o não quê. concordo. Gente, A igual. única coisa que eu sei é que nada sei. A Eu apostila sou traz Enzo. vocês essa informação aqui, meus amores. Ela traz isso daqui, ó. Ela quer que vocês aceitem que isso daqui é a vista lateral esquerda e lateral direita ao mesmo tempo. Só que, gente, matematicamente falando, na engenharia, a gente vê essas duas aqui, ó. A lateral esquerda seria isso daqui. Percebam que o quadradinho que está mais à frente, que é esse daqui, eu coloquei uma margem maior, mais grossa. O que está intermediário, eu coloquei uma margem mediana. E esse que está aqui para trás, eu deixei a margem original fininha, tá? Enquanto a vista lateral direita, que é essa daqui, né? Eu coloquei o quadrado todo e só coloquei o tracejado para indicar que existe esses cortes ali no meio. Vamos ser sinceros, gente. Esses dois aqui não é muito mais explicativo do que só um aqui, boa sorte para descobrir o que é o quê? Sim. Então, gente, mas assim, né? Vamos aceitar que dói menos. Aí eles, tipo assim, eles ensinam você desse jeito para depois eles pegarem e falarem assim, Desmentirem tudo. Tá vendo isso daqui? Não é assim. Aí eles vão falar, vocês não aprenderam isso no ano? Então, seu professor ensinou errado. Na verdade, é isso daqui, ó. É igual falando que não pode subtrair números tipo 1 menos 2. Foi uma mentira, gente. Quem dera se fosse assim. Nossa, e quando falava que o número maior tinha que ser em cima, eu falava assim, meu Deus. Podia falar assim, existe a possibilidade de o maior ser embaixo. Isso acontece quando o resultado é negativo. Vocês vão estudar isso lá pra frente, mas não. Fala o quê? O maior só pode ser em cima. Se for embaixo, tá errado. Mas, velho, tipo assim, como é que você explica isso pra uma criança? Não, olha, gente, eu explico números imaginários para meus alunos de 7º ano. Então, assim, eu não tenho muita... Os dias são gênios.
Quando eu explico raiz quadrada lá de negativo, não, isso aqui é um número imaginário. O que é um número imaginário, pessoal? Para, vocês vão mais pra frente. Você vai imaginar, ele não existe. Aí as crianças, mas ele tá aí, professor, por que ele não existe? Pelo menos você deixa a criança com uma interrogação que no futuro ela vai poder responder. Em vez de você deixar uma afirmação negativa, errada, errônea na cabeça da criança. Ou você traumatizar ela, ela nunca mais vai ser alguém na vida. Nossa, meio pesado, Enzo. Enzo, você quer conversar? Aconteceu algum trauma no seu passado? Larissa, parece uma dar. vaquinha pra pagar um psicólogo do Enzo. Você tem colegas, você pode compartilhar suas situações. Enzo, a gente está tá aqui aqui para com te você, apoiar. tá, meu amor? Ai, que... Pessoal, tranquilo aqui então nessa questão das vistas? Alguma dificuldade? Não. Vamos lá então. Agora, pessoal, a gente vai fazer a transferência no caso de uma figura para perspectiva. A perspectiva é quando você pega de uma malha quadriculada e transforma para uma malha triangular. Gente, eu vou ser bem sincerado com vocês. Ele pediu ampliação aqui, só que já vou falar para vocês como que a gente transfere de uma malha quadriculada para uma malha triangular. E, gente, é difícil, tá? Nossa Senhora da Penha, olha que dificuldade. Olha só, hein, gente, presta atenção. Aqui ocupa quantos quadradinhos? 2. Então ela vai ocupar 2 aqui. Tá vendo? Vocês terem que dobrar as medidas ou só passar? É porque aqui são triângulos, então aqui vai ocupar 2. Entendi. Só isso. Acabou. Professor, esse livro fala sobre ponto de fuga? É porque eu vi alguma coisa parecida quando você passou. A gente falou ontem. Repete bem A gente devagar essa conversou parte. muito sobre ponto de fuga. Falei sobre porque a malha... ideia de profundidade. É porque a malha triangular parece que é 2 pontos de fuga, aí você interliga com os 2 lados, não sei, eu tive essa impressão agora. Só sei que você faltou ontem, você perdeu a aula sobre ponto de fuga. O problema é que eu já sei porque eu tava estudando pra desenhar, então... Mas foi divertido. Sei que parece ponto de fuga, mas não é não, tá? Aqui não, aqui a gente não tem ponto de fuga ainda. Porque tudo tem só mudaria o ângulo. Continua a mesma coisa. É só o quadrado, o cubo visto em perspectiva, ou seja, visto de outro ângulo. Professor, você tá na página, em que página? Porque eu tô na página 50, que era anterior. A gente tá na 51. Era 51? 151, não, 51. Porque o quadrado vamos é a resposta. Eu tava procurando uma página com os 2 quadrados, os 2 negócios. Já é a resposta, já. Isso aqui é atividade. Isso aqui eu queria que ampliasse. E, na verdade, ampliar é bem fácil, né, pessoal? Se é o dobro do tamanho, quer dizer que o que ocupa uma diagonal vai ocupar o quê? 2 diagonais. 2. O que ocupa 2 quadradinhos vai ocupar 4 quadradinhos. Tá vendo? É só você dobrar a lateral delas. Então, por favor. É pra fazer isso mesmo? É uma atividade, né, meu amor? E eu tenho quase certeza que eu passei essa página 51 para vocês. Eu não acho isso. Nem passou. Você não? Passou não, tio. Então pode fazer agora. Eu não entendi a figura. Tipo assim, como é que caber, pra que lado eu tenho que girar pra caber na malha triangular? É só você girar uns 30 graus, acho, no sentido anti-horário. Eu não sei como é que faz Deixa eu chegar lá. Deixa o pessoal que do... quer essa uma aqui, depois eu faço. Se eu tivesse aprendido desde o infantil, minha vida seria bem mais fácil agora. Só que a malha quadricular também é importante, tá, pessoal? Porque ela, principalmente para questão de plano cartesiano, desenho de gráficos. Mas assim, eu não acho que vocês deviam deixar de aprender na quadricular. Eu acho que vocês deviam aprender nas duas, tá? E malha triangular é muito mais massa, porque a gente depois usa principalmente, obviamente, para objetos 3D, né? Mas assim, o que eu represento aqui, você consegue desenhar os 3 planos, os 3 vértices de X, Y e Z. Então, largura, comprimento e altura.
Essa triangular é muito mais fácil para a gente poder desenhar objetos tridimensionais. Ou marcar um ponto no espaço. Que aí é a geometria espacial. O meu negócio tá tudo errado, eu não consigo fazer esse negócio direito. O problema é que eu não consigo enxergar com lápis, aí se eu fizer de caneta eu tô fudido. Faz com lápis e se ficar legal, você passa caneta em cima, uai. Tá tudo errado, gente. Ô, meu Só amor, tragédia. pega um pontinho aqui. Se aqui É muito na difícil. diagonal foi uma diagonal, aqui você vai marcar 2 diagonais. Só que o problema é que eu não enxergo o lápis direito, entendeu? Ué, você tem Tô óculos usando pra quê, meu filho? marca-texto, tô usando marca-texto, faz isso que ajuda. Eu vou usar a caneta. Se ficar errado, eu falo que o gato que eu não tenho pulou em cima. Ai, Enzo. Pessoal, todo mundo colocou presença já? Não. Eu acho que já. Sei. Ainda não. Que belo dia pra dormir, né? Eu não consigo tirar da cabeça que a malha triangulada é igual a 2 pontos de fuga, porque puxa literalmente para os 2 lados da figura. Eu testei aqui, não dá. Sim, mas você tem que lembrar o seguinte, meu amor, que ponto de fuga, essencialmente falando, os tamanhos do objeto, ele vai ser reduzido em algum ponto. Então, por exemplo, se você tem um ponto de fuga aqui, quer dizer que essa aresta aqui, ela tem que ser menor do que essa aresta aqui. Sim, Porque você nunca tá tem tendo um como ponto... você mostrar todos os pontos do desenho sem deixar ele 3D de verdade, né? Não, tudo bem, mas aqui a gente representa pelo pontilhado atrás. Isso não é um ponto Sim. maior. Mas se você o ponto de fuga está aqui, essa daqui que está mais... Tudo que estiver mais próximo do ponto de fuga, obrigatoriamente ele tem que ter uma aresta menor. Tá? Por quê? Porque senão ele não dá ideia de profundidade. Sim. O exemplo que eu dei para os meninos ontem é o seguinte, Mariana. Pega um dedo, fecha um olho seu, pega um dedo seu e coloca encostado no seu olho praticamente. E depois vai afastando. Você vai ver que o seu dedo, quando está próximo, ele é muito maior. E quando você vai afastando, ou seja, se aproximando do ponto de fuga, o seu dedo vai diminuindo. Isso quer dizer o quê? Que Legal ver isso quando eu vou obrigatoriamente... desenhar também. Oi? É porque esses dias eu dei a louca e falei, vou fazer um desenho de folha inteira. Aí do nada tá aqui um cenário nesse desenho. Aí eu fiz umas árvores meio pra frente, assim, foi muito louco. Eu consegui errar o desenho de caneta. Eu fui passar caneta, minha mão deu uma tremida no negócio e ficou todo errado. Mas não deu uma Pega- tremida. Não Dica do parece... desenho que tem que Enzo, fazer, pega eu só improvisei. Ele parece um retângulo com vestido. Eu quero chorar. Caio, você fica olhando muito pra malha triangular, você começa a ter tipo umas visões de umas coisas 3D, né? Visões da Raven. Massa, né? É tipo vários quadradozinhos desses, só que Meu reduzido. Deus! Agora eu quero... Quer ver? Isso é muito louco quando você vai estudar essa parte aqui, dos planos tridimensionais. Mas é o seguinte, né? Você tem X, Gente, que Y, incrível! Z. Tá vendo? Aí, normalmente, isso aqui você vai usar em malha triangular. Eu tô tentando entender. Muito É massa. as direções que puxa. Tipo, Obrigado, você explicou muito. legal. Agora eu quero fazer imagem de coisa de matemática que o professor mostrou do Google. Que coisa linda. Mariana, onde se faz esses cursos de desenho aí?
A questão é que eu não fiz curso pra cenário, amiga. Eu vi vídeo Não, do mas os cursos você normalmente faz. Pô, eu estou fazendo um curso de Eu desenho, vejo estou de. melhorando. Sabe, meus professores sempre davam em malha triangular. Não tô achando aqui em malha triangular. Faz. Então, Rafa, eu vejo professor Mas que me essencialmente agrada, tipo, falando, eu vou caçando. olha que bebê lindo, gente. Você tem os Eu não planos aqui. Você domesticando marca. ele. Ai, que Opa. bonitinho. Que bebê. Trabalho aí, Mas eu tô pessoal. com Posso português. seguir? Para 2? Eu Ia não vi pedir um agora. bebê. Cadê o bebê? Eu acabei. Bebê aqui, ó. Eu até passei marcar O texto. bebê Estou morreu. orgulhosa Ah, do não. filho Que agora. isso? Eu, hein? Sai de mim. É um Mata o espaço povo antes que se tridimensional. reproduza. Gente, olha Mata o só. bebê. A número 2 aqui, ele pede para a gente converter de uma para outra. Então, essencialmente, na verdade, é bem simples, ó. Se você tem aqui na diagonal, é só você marcar na diagonal mesmo. Tá vendo? Continua sendo, ó. O que é reto na vertical aqui, continua reto na vertical. Beleza? O que tá na diagonal, você vem e marca na diagonal. Só que ele vai ficar um pouco mais girado nesse caso aqui. Observem o seguinte, né? 1, 2, 3, 4 quadrinhos em pé. 1, 2, 3, 4 triângulos em pé. Na diagonal, no entanto, perceba que ele vai ser o dobro, tá? Então, ó, 1, 2, 3 na diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na diagonal, tá? Então, vertical continua a mesma coisa, tá? Horizontal continua a mesma coisa, porém, os que estão na diagonal são dobrados, tá? Então, ó, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, horizontal e vertical continuam a mesma coisa, só que na diagonal muda. E vamos ser sinceros, gente. A malha triangular dá muito mais ideia de 3D do que a quadrangular. Confiram aí se fizeram bonitinho. Honestamente, eu queria estar vendo cada um de vocês fazendo isso em sala de aula, né? Mas Eu ia falar agora. eu podia ir ajudando vocês e mostrando como é que monta, né? Mas vai fazer o quê, né? Lutemos. Eu errei, mas eu acertei. Ele tá meio virado pro lado, mas ele tá igual ao outro, só que, entendeu? Não. É porque, tipo assim, em vez dele tá Mostra desse o lado aí. seu. Ah, não, eu aumentei ele. Tá tudo errado. Eu aumentei o que já tava aumentado, não aumentado. Pensa assim, gente, férias, semana que vem. Uma semana de descanso. Como é que Não é era férias? dever Eu não tava nas férias? sabendo o que tava acontecendo. Tem uma semana de férias? Como assim? Eu não vou Meu precisar estudar o Deus. dia todo. É isso que vocês estão me Gente, que dizendo? planeta que Enzo vive? Eu acho que ele não lê o grupo. Não, mais ou menos. Não, Depende mas do ele dia. responde. Ele não lê, mas ele responde. Não, eu leio, só que... Teve memória. O que aconteceu? O que é isso? O que aconteceu? Eu não entendi nada. Então, É. por isso que eu tenho coleguinhas que podem me ajudar com certos serviços. É tipo o gato de Schrödinger, só que ao contrário. Entendeu? Não.
Eu não entendo o gato nem na posição Você de gato, não eu vai entendo ao contrário. conseguir entender meu cérebro porque ele é muito maior para sua compreensão. Não fez muito sentido, mas vai fazer sentido se você não entender. Só sei que nada sei. Eu vou nessa também, Julia. Posso passar? Que raiva. Eu não consigo fazer sem 2 pontos de fuga. Que lindo. Mariana não consegue fazer esse desenho? É porque... é porque se eu não fizer 2 Mariana, pontos você de tem um fuga, eu não trabalho, minha consigo... filha. Você é boa em desenho. Se vira. Deixa eu falar. Se eu não fizer 2 pontos de fuga, eu faço a angulatória errada. Eu acho que eu vou ter que fazer toda uma... tipo uma salinha pra eu encaixar o desenho no meio da salinha. E você tá meio viajando aí, minha filha. Realmente, aqui não tem Eu ponto. gostei dessa atividade com Se eu viajar, me ajuda. desenho. Tô orgulhosa. Gente, eu Os me sinto exemplos do livro excluída, são não muito tem fofinhos. livro. Pra quem acabou de sair daquelas equações de segundo grau lá, quadrada. Ai, tá tudo tão lindo. É um bom só que descanso, né? Mas que não me tipo arrependo de de não ter matemática tirado. é essa? Geometria, eu acho, né? Né? Meio que qualquer coisa Deus matemática, criou né? a geometria Gente, Carlinha de desenhar por uma melhor. razão. Para aliviar o ser humano da matemática. Gente, Momento eu de- acho Eu tenho uma pergunta muito boa também. Calma. Por que quando a gente vai estudar escala termométrica, a gente coloca, tipo, nas equações, igual naquela, sabe a equação que macete, que, tipo, tem a quantidade de... Por que colocam um T, sendo que, tipo, T é para tempo, e depois a gente vai ter que colocar, tipo, dividido por outro tempo, e a gente não vai saber depois qual tempo é qual. Não, volta aí. Você falou na termométrica? É, na escala de, tipo... Enfim, Celsius da Fahrenheit. vida. É, isso. Aí, tipo, eles colocam um Tzinho pra ter temperatura. Em vez de colocar a letra grega. Mas eles colocam T maiúsculo, não é não? Sim, Tempo depois é T minúsculo. isso. São duas coisas Tem 2 diferentes. jeitos de representar, ou só O colocam isso problema por físico é o enquanto? seguinte. É realmente igual você falou. Às vezes, as coisas, 2 letras vão ter o mesmo significado. A gente tenta variar ao máximo colocando maiúsculos e minúsculos. Por exemplo, T maiúsculo é temperatura. T minúsculo é tempo. Então, você não vai misturar os dois. Entendeu? Então, aí é realmente uma questão de maiúsculo e minúsculo que vai fazer essa variação. V é velocidade, V pode ser volt, mas na verdade a gente usa U para poder modificar um pouco. Tem várias coisas na física que vai acontecer isso de ter letras iguais, só que aí para cada situação que a gente tem aí, a gente vai variar um pouco, ou maiúsculo, minúsculo, ou coloca uma letra similar, ou letra grega, justamente para evitar que as pessoas se confundam, beleza? Mas normalmente você vai ter que ler o problema e identificar o que é. Tá. É porque, tipo, igual aqui tem linha do horizonte, que também é tipo H, e H é altura. Aí, tipo... Mas linha do horizonte, na verdade, não entra em cálculo nenhum. Então não é muita diferença, não, nesse caso aqui. Coitada, a linha do horizonte é maravilhosa. Então, gente, aí a gente começa com linha do horizonte. Então, essencialmente é isso, ó. Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. A altura que a gente tem dessa primeira pilastra aqui, ela é maior do que a altura da segunda pilastra, que é maior do que a altura da terceira pilastra. Essas 3 árvores, pessoal, aqui, elas têm a mesma altura. Só que a primeira é mais alta do que a segunda, que é mais alta do que a terceira. Por quê? Porque nós estamos mais próximo delas. Então, nós vamos ver elas, vamos ver ela maior. A gente vai ver ela de um ponto de vista diferente, no caso. Então, ela vai ter a aparência de ser maior. Então, isso é o efeito do ponto de fuga. Isso que dá a ideia de profundidade nas coisas que nós temos. É por isso que a gente pode ver um filme em 2 dimensões, no caso, a gente vê numa tela plana, só que você tem a ideia de profundidade. Quer ver um exemplo? Se vocês olharem para mim agora aí, vocês vão me ver maior do que a minha porta lá atrás. Todo mundo tá vendo a porta ali atrás? Essa aqui? Eu não tô mais alto do que essa porta? E eu tô sentado na minha cadeira. Eu não sou mais alto do que essa porta. Só que eu estou muito mais próximo de vocês, muito mais próximo da câmera. Então, a visão de vocês é que eu sou maior. Só que, olha, se eu for me afastando da câmera, eu vou diminuindo de tamanho. Se eu pegar e ficar aqui, dá para ver que eu sou
bem menor do que a porta. Então, pessoal, isso é só uma questão de perspectiva, uma questão do ponto que você está observando, ok? E a distância que você está até os objetos. Então, o ponto de fuga para desenho, tá? Porque para fotos, para imagens, ele é construído automaticamente. Para os nossos olhos, ele vê isso automaticamente. Mas para desenho, ele tem que ser criado. Então, a primeira coisa que normalmente se faz num desenho é você determinar o ponto de fuga. E você determina o seu desenho a partir daquele ponto, ok? E se você estiver fazendo desenho tridimensional, tá, pessoal? Então, você vai... Primeiro ponto, qual o seu ponto de fuga? Ele tem que estar no meio do desenho? Não necessariamente. Você só vai ter um ponto de fuga? Não necessariamente. Você pode ter 2 pontos de fuga, se você quiser. Pode ter 3, pode ter 4. É até uns 6, né? Pontos de fuga. Oi? É até uns 6, né? Pontos de fuga que as pessoas já conseguiram fazer. Não lembro, meu amor. Realmente, eu não lembro. Tá o limite dele. Eu acho que é 6. Na questão porque tem o olho de peixe, que é o 5 que fica meio distorcido, como se fosse uma lente muito redonda. Aí o 6º distorce ainda mais. Eu não sei se dá pra fazer mais que isso, não. Eu acho que é 6, tá? Eu realmente acho que é 6, mas eu não lembro agora perfeitamente, tá? Porque eu não... Quando a primeira vez que eu estudei isso, lá no início, eu me aprofundei um pouco, mas depois, como eu não uso esse conceito, realmente não lembro. Mas então, pessoal, se você determinar até 2 pontos de fuga, um é o que fica mais fácil de você desenhar. 2 pontos de fuga já começa a dificultar um pouco, tá? Porque aí você vai ter que dividir, você vai ter que ir reduzindo para 2 lados diferentes, então aí começa a complicar mais. Mas um ponto de fuga é bem simples, na verdade. Você fez esse ponto e você desenha a partir dele. Tá vendo que foram feitas essas linhas aqui? São meio que linhas de apoio, tá, pessoal? Para a pessoa determinar como que está sendo a sequência, ok? Então, para ela ter medidas para ela poder usar como referência para desenhar, tá? Perceba que se você pegar do ponto de apoio, do ponto de... Um monte de easter egg. E fizer isso daqui, vocês estão vendo as árvores ali, não estão? Olha o que acontece se a gente pegar... Elas fazem a curvatura e vão direto pro ponto de fuga. Olha isso aqui, ó. As árvores. Vocês estão vendo o topo das árvores? Olha a altura delas. Elas são uma linha que está sendo emitida do ponto de fuga. Olha a altura desse negócio aqui. Mais para baixo. Olha a tapagem aqui. Tá vendo? Ela também tá a partir do ponto de fuga. Eu vi um negócio que uma moça pegou fez um monte de quadradinho, um negócio de linha, ela botou no meio. Então, o meio é sempre o ponto de fuga. Aí ela não necessariamente. Mas, para facilitar, normalmente as pessoas colocam no meio, tá? Gente, vocês estão vendo, então, que todas as linhas que a gente tem aqui vêm a partir do ponto de fuga? Ó, tudo pode ser puxado do ponto de fuga em si. Ele vai determinar todas essas alturas que a gente tem aqui, os tamanhos dos objetos. Todo mundo está conseguindo visualizar, pessoal, isso que eu estou marcando aqui, sim ou não? Sim. Preciso desenhar mais ponto de fuga ou todo mundo já ficou claro como que ele serve? Professor, você vai falar mais da linha do horizonte? Mas a gente vai dar uma... mas... Ok. Não, para o conceito matemático, não, lembra? Não é aula de desenho, tá? Mas do meu jeito, você quer a angulatória certa, a linha do horizonte. Aí, Ana, admita que você gosta de matemática e ele vai explicar. Não é matemática, ela gosta de geometria. Não dificulta a minha vida, pelo amor de Deus. Eu não gosto de matemática, eu gosto de desenho. Matemática é legal quando você entende. Meus amores, percebam que a linha do horizonte, nesse caso aqui, ela foi feita perfeitamente na horizontal, tá? Por que ela foi feita perfeitamente na horizontal? Porque aqui isso dá a ideia de profundidade, no caso, uma planície. Porém, você pode também fazer a linha do horizonte um pouco de lado, se você quiser. Depende tudo de como você quer desenhar o seu objeto. Então, deixa eu ver até se ele trouxe algum modelo diferente pra gente. Não, ele não vai nem trazer pra gente. Meu Deus, eu achei meus 1000 rascunhos de perspectiva. De fuga. Fica um negócio mó... Sei então.
Tem, inclusive, dicas de fotografia que você coloca grade na câmera, sabe? Aquelas linhas, e você tem que posicionar a linha do horizonte, ou você coloca entre a linha, o quadradinho de baixo para dar uma visão maior do teto, ou uma de cima. Porque se você Sim. colocar no meio, pode ficar meio que enjoativo. Você coloca a linha do horizonte para baixo. Tipo esse navio aqui, você coloca mais para Então, baixo. gente, vamos ver os modelos. Eu quero achar duas, na verdade, que são... deixa eu ver aqui. A linha do horizonte vai dar o foco para o seu desenho, que é o ponto de fuga, né? Então, dependendo de onde você colocar a linha do horizonte, você vai ter a sua imagem vai dar uma ideia diferente. Não estou conseguindo achar uma coisa aqui que demonstre o que eu queria. Aqui, ó. Acho que essa daqui fica mais fácil de visualizar. Pessoal, olha a diferença desses dois desenhos aqui. Desse primeiro aqui e desse aqui. Olha só como estão localizadas as linhas do horizonte. Estão conseguindo ver a diferença? Olha só. Aqui a linha do horizonte está na água ainda. Então você tem uma visão muito maior dos barcos aqui dentro, ok? E meio que esse ficou o foco da sua imagem. O que está próximo da linha do horizonte vai ser mais focado no que é a sua imagem. Enquanto essa daqui, pessoal, olha só, é o pôr do sol. Você tem um barco na imagem? Tem. Só que o foco não é ele. Então, conforme você modifica a sua linha do horizonte, você vai ter um foco diferente da sua imagem. Perceba que aqui está exatamente no meio e aqui a nossa linha do horizonte está aqui em cima. Tá vendo? A linha do horizonte é onde está o horizonte, né, gente? Aqui está nessa linha aqui e aqui está mais para cima. Então, dependendo do que você mostra na sua imagem, onde você coloca a linha do horizonte, você vai ter uma imagem com formato diferente, mostrando uma coisa diferente, tá? Aqui outra coisa, ó, a linha do horizonte, querendo ou não, tá aqui, né, onde está o horizonte, o foco está sendo no sol aqui está mais para cima, então você meio que divide o foco da imagem. Então, tudo isso é forma diferente de Onde é desenhar. que tá o ponto de fuga? Tem horas que não tem ponto de fuga? Não, ponto de Sempre tem fuga ponto de fuga, né? Se tem linha do horizonte, tem ponto de fuga, tá? É obrigatório isso. Só que às vezes você não consegue visualizar porque não tem objetos indo até o ponto de fuga. Por exemplo, essa daqui, Enzo, tá vendo? Ponto de fuga? Tá aqui, ó. Ó, negócio paralelo, mas ele vai se encontrando. Então, já que você tem um objeto que se estende até o ponto de fuga, você visualiza o ponto de fuga, tá? Mas aqui você não tem nenhum objeto indo até o ponto de fuga. Então, você não vai ver que ele existe, mas ele existe. Depende do barco que tá ali, porque se você medir pela angulação do barco, se der pra ver. Só que aí já, eu tô dizendo, não vê claramente, tá? É só isso que eu quero dizer, tá? E, na verdade, você com certeza já tá vendo, porque se você imaginar a quantidade de água que você vê que essa distância aqui lá no ponto de fuga representa praticamente nada, ó, porque ele seria o quê? Nessa linha aqui, né? Sim. Só que é uma coisa que você não visualiza facilmente, entendeu? É uma coisa que não está exposta para você, é uma coisa que você tem que analisar para conseguir entender melhor. Entendeu? Pessoal, por favor, façam todas as atividades do capítulo, até o final do capítulo, tá? Felicidade E depois pobre dura pouco. Oi? Pra quando, tio, da atividade? Para depois das férias. Quarta-feira depois das férias. Tá? Meus amores, todas. Capítulo inteiro. Começou o capítulo e já vai acabar. Eles falam que é férias, mas férias. Não, faz até amanhã ou depois pega na outra semana para fazer. Não estou pedindo pra ninguém fazer durante as férias, não. Tá? Vocês têm tempo, porque depois a gente só vai ter aula na quarta. Então vocês têm segunda e terça poder fazer isso também depois. Ok? Não faça durante as férias. Ninguém merece estar atividade durante as férias. Gente, acho que é isso então, tá? Beijos, boas férias. E para quem vai vir sexta-feira na nossa aula sobre proporção, até Boas sexta-feira. férias, Caio. Peraí. Oi, qual é? Vai ter Tchau, férias boas quando e que férias. aula é essa? Quê? Vai ter férias quando e que aula é essa? Olha o grupo. Férias da semana que vem e sexta-feira é a minha aula que eu dou extra para alunos que querem ir na aula extra. Mas vai ser de quê? Vou falar sobre proporção. Olha o gato. Regra de 3. Tchau, gente. Beijos.